E aí, galera do oitavo ano do IPI, bom dia, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Estamos estudando, queridos, a parte de círculo e circunferência. Vimos na aula passada as posições que um ponto pode ocupar com a circunferência, que uma reta pode ocupar com a circunferência. O ponto pode estar interno à circunferência dentro, pertencente à circunferência na linha, fora da circunferência externa. Lembrando que círculo é a região delimitada pela circunferência e circunferência é a linha que delimita o círculo. Posições da reta. A reta pode tocar uma vez na circunferência, recebe o nome de tangente, onde o raio e a distância do ponto do centro à reta são iguais. A reta pode tocar nenhuma vez, pode ficar externa à circunferência. Externa à circunferência é quando o raio é menor que a distância do centro à reta. E ela pode ser secante, né? Quando toca duas vezes. Quando ela é secante, toca duas vezes a reta na circunferência, logo quer dizer que o raio é maior que a distância entre o centro e a reta. Tá bom? Hoje vamos ver posições de duas circunferências entre si. Tá? As posições que duas circunferências podem ocupar. Então, isso é na página 205 do livro. Página 205. Duas circunferências entre si podem ocupar as posições de secantes. Secante, ó, toca duas vezes, ó. Tá vendo? Toca duas vezes. Pode ser tocando uma vez, tangente, aqui é secante. Pode ser tangente. Tangente toca apenas uma vez, ó. Só há um ponto em comum. Agora, detalhe e curiosidade. A tangência, ela pode ser externa e pode ser interna, tá? A tangente pode ser externa e interna. Ela pode ter um ponto em comum fora e um ponto em comum dentro. Assim, ó. Percebam que aqui, ó, as duas são tangentes, só que uma toca fora, a outra toca dentro. Ambas são tangente, só que uma tangente externa, a outra tangente interna. Quando uma circunferência está dentro da outra, tocando uma vez, é interna. Quando uma está fora da outra, mas com um ponto em comum, tangente externa. Tem as externas, né? Totalmente externas, quando não há ponto em comum, externas. E há as internas, quando também não há ponto em comum, porém uma está dentro da outra, tá? Vamos ver detalhado cada uma. Vê na página 206, página 206, né? Secantes são circunferências que possuem dois pontos em comum. Está aqui, ó, um ponto, dois pontos, tá? Nesse caso, vê só, como mostra aqui o exemplo, né? Nós temos dois centros, centro a circunferência A1, centro a circunferência A2, né? Aí nesse caso aqui, ó, elas há ponto em comum, são circunferências diferentes, tá? Circunferências diferentes, e o raio 1 menos o raio 2 é menor que a distância do raio 1 mais o raio 2. Aqui, ó, a distância é maior que o raio 1 menos o raio 2. A distância é maior que o raio 1 menos o raio 2 e é menor que o raio 1 mais o raio 2. Ou seja, a distância entre as circunferências, entre os centros, distância, deixa eu ver isso aqui, ó. A distância entre os dois centros é maior que a subtração dos raios e é menor que a soma dos raios, tá?
Então, para verificar se duas circunferências são secantes, olha por aqui. Se houver dois pontos comuns, secantes. Se a figura não for dada, só olha pelo raio. Se eu subtrair o raio e for menor que a soma dos raios, então ela é secante. Logo, a distância é maior que o raio 1 menos raio 2 e maior que o raio 1, trocando a bola aqui, a distância é maior que o raio 1 menos o raio 2 e é menor que o raio 1 mais o raio 2. Distância maior que a subtração e menor que a soma. Tangente. Tangente, ó, toca apenas uma vez, quando é externo. Logo, a distância entre os centros, entre a origem, a distância é igual ao raio 1 mais o raio 2. Tá? Se eu somar os raios, vai dar igual a distância. Tá? O raio 1 mais o raio 2 é igual a distância na posição tangente externa. Tangente externa. Na tangente interna, é justamente o inverso. Na tangente interna, é justamente o inverso. O raio, a distância, vai ser igual ao raio 1 menos o raio 2. Tá? Quando a soma ou a subtração é igual à distância, então elas são tangentes. Tá? Externa, soma. Interna, subtração. Quando elas são externas, a distância dentre os centros é maior que a soma dos raios. Raio 1 mais raio 2, a distância é maior. Quando eu somo os dois raios, dá menor que a distância, então ela é tangente externa. E quando eu subtraio os raios e dá maior que a distância, logo ela é tangente posição interna. R1 menos R2. Tá bom? Então tá aqui, ó. Pra gente fazer um resumo do que foi visto agora. Então, fechando essa parte, as posições secantes têm dois pontos em comum, né? A distância é maior que o raio 1 menos o raio 2. A distância é maior que o raio 1 menos o raio 2. E é menor que o raio 1 mais o raio 2. A soma é maior que a distância. A subtração menor que a distância para ser secante. A tangente pode ser externa e tangente interna. Tangente externa tem um ponto em comum com as circunferências fora. Tangente interna também tem um ponto em comum, só que com a circunferência dentro. Para ser tangente externa, a distância tem que ser igual à soma dos raios. Para ser a tangente interna, a distância tem que ser a subtração dos raios. A distância igual à soma dos raios, tangente externa. A tangente igual à diferença dos raios, tangente interna. As posições externas, quando não há ponto em comum. A distância é maior que a soma dos raios. E para ser interna, a distância é menor que a subtração dos raios. Ok? Isso aí está na página 205, 206. Existe também, gente, a tangente concêntrica. Uma tangente pulsão concêntrica. Duas circunferências são concêntricas quando apresentam o mesmo centro. Tá? Deixa eu pegar o apagador aqui. O apagador sumiu. Achei o apagador. Quando quando duas ou mais circunferências têm o mesmo centro, são chamadas de concêntricas. Como assim, gente? Vê só. Aqui tem a circunferência. Aqui é o ponto de origem. Ou seja, peguei o compasso, abri e girei.
Aí, se eu diminuir a abertura do compasso, mas manter o centro aqui, ó. Aí eu faço outra. Tá? Então, a primeira circunferência é concêntrica com a segunda. Esse centro tanto serve para a primeira como serve para a segunda. O mesmo se nós sairmos diminuirmos daqui, ó. Então, aqui nós temos, ó, vamos dizer, 3 circunferências, as 3 partindo da mesma origem, do mesmo centro. Então, aqui nós temos O1, 3 tracinhos, quer dizer, concêntrico a O2, 3 tracinhos, quer dizer, concêntrico a O3. O1, O2, O1, O2, O3, ou C1, C2, C3, o ponto de origem 1, ponto de origem 2, ponto de origem 3, ou centro 1, centro 2, centro 3, tem a mesma origem, tem o mesmo ponto. Nesse caso, elas são concêntricas. Duas ou mais circunferências são concêntricas quando apresentam o mesmo centro, a mesma origem. Tá bom, gente? Muito bem. Queridos, vou deixar para casa a página 208 da questão 20 até a questão 24, letra B. Tá bom? Vocês vão identificar se as circunferências são tangentes, externas, internas, secantes, concêntricas. Página 208, questão 20, 21, 22, 23 e 24. Tá certo, gente? Até segunda-feira, se Deus quiser. Bom fim de semana e Deus abençoe. Valeu, gente. Tchauzinho.